Olá, hoje o nosso papo com o especialista, nós vamos conversar com o cirurgião vascular, Dr. José Marcelo Couraça, e vamos tratar de um tema interessante para esse verão que vem chegando. Não é isso, doutor? Isso. Então, nós vamos abordar a questão do inchaço. Se de fato esse inchaço no verão ele é comum e como ele é cometido, o que o senhor tem para nos dizer? Exatamente. O que a gente chama de edema, vocês chamam de inchaço, é uma coisa que existem algumas pessoas que têm mais do que outras. Existe uma tendência, o pessoal familiar, de ter doença venosa ou doença linfática, que pode concorrer para isso. E a alimentação também é muito importante, a quantidade de sal que você ingere, a quantidade de fibra que você ingere, que se você fica muito tempo sem evacuar, você aumenta a quantidade de toxinas. Retém mais líquidos, né? Você cria uma inflamação e essa inflamação retém mais líquido. Então, essa inchação é muito comum em pessoas que têm esses problemas congênitos, têm esses problemas familiares, principalmente pessoas que têm problema renal, hipertensão na família. E, na nossa especialidade, as pessoas que já tiveram trombose, elas têm uma alteração da parede da veia, têm uma alteração da função da veia, tá? Tem alteração das válvulas, então isso aumenta o risco de edema. E no caso das varizes também, porque todo esse mecanismo que tem de levar líquido do pé até o coração contra a gravidade é alterado pelas varizes, pelas veias alteradas. Então é verdadeiro, a gente pode dizer que é verdadeiro, que o verão ele aumenta a incidência desse inchaço, desse edema, principalmente nas pernas, ou não? Isso é um mito? O verão piora, por alguns motivos, mais calor. O calor então é decisivo. Mais calor, você tem mais dilatação das veias, as veias ficam mais dilatadas. E quanto mais dilatadas, menos elas funcionam. No calor, as pessoas fazem muito happy hour, então tem muito salgadinho, muita coisa salgada. A alimentação prejudicada. A alimentação prejudicada. Às vezes muito refrigerante, que também tem muito sal. Então tudo isso prejudica. Então no verão a gente tem que tentar fazer uma alimentação mais leve e diminuir a quantidade de refrigerante, que tem muito sal, preferir o suco, preferir uma água mesmo, uma água de coco. A ingestão de líquido é fundamental, mas que não seja esse tipo de... Que não seja isso. Que não seja a ingestão isso. de líquido é indispensável para o rim funcionar direito. Sim. Você pode ver, por exemplo, quando você vai urinar, você olhar a urina, se ela estiver muito escura, né, até a cor do refrigerante que a gente falou, é sinal que você está extremamente desidratada. A urina, ela, de preferência, tem que ser clara. Quanto mais clara, mais saudável. Então você precisa oferecer líquido para o seu rim trabalhar e levar sal, levar catabólico embora, que isso aí vai diminuir sua chance de fazer edema. Agora, líquido saudável. Então, no caso do inchaço, levando em consideração a questão das pernas, o verão, em função do calor, aumenta, vamos dizer assim, a incidência, né? E fora isso, as alimentações mais irregulares, vamos dizer assim, né? O sedentarismo, o senhor acredita que tenha algum impacto negativo? Você tem duas coisas, sedentarismo e obesidade, tá? Aquilo que eu te falei, quando você está trabalhando para levar sangue do pé até o coração, você tem um sistema de bomba, que é a batata da perna. Ela contrai, empurra, aumenta a pressão, esse sangue é levado de volta, existem válvulas que impedem o sangue de volta. Quando você não anda, você não está usando essa batata da perna, você não está fazendo a bomba. Certo. Você está sentado aqui, você está com a perna dobrada, a virilha dobrada, e você não está usando. Criando mais dificuldade para esse retorno venoso. É muito comum você ver os idosos, às vezes, que têm perna inchada, porque eles andam assim, um pezinho na frente do outro. Eles não fazem aquele movimento, né? Aquele passo completo. Eles andam um pezinho na frente do outro e ficam muito tempo sentados. Então, a gente vê pacientes aqui que às vezes chegam aqui, eu não faço remédio, orienta a família às vezes a botar 2, 3 vezes por dia perna para cima. Era outra coisa que eu ia perguntar, se era mito ou não a questão de elevação da perna da pessoa, isso né? É hidráulica pura. É mais fácil você trazer água quando você tem uma diferença de pressão. Sim. Então, se a perna está mais alta aqui, é mais fácil voltar aqui. E agora eu sempre falo o seguinte, não é? As pessoas imaginam que recostar na cadeira do papai e botar a perna, não. O coração está mais alto que a perna. É deitar quando precisa. Deitar e botar a perna para cima. Ou seja, o nível da perna tem que estar acima do nível do coração. Muito legal. Várias dicas aí para o verão, né? Ou seja, a alimentação, vamos cuidar para que não seja com esse excesso de sal. O calor
evitar ao máximo, né, a exposição. E a questão da elevação da perna, que também Exatamente. favorece isso aí. Bebida alcoólica tem alguma relação com um aumento de inchaço? Sempre tem, porque a bebida alcoólica agride o fígado, que também é uma usina de desintoxicação do nosso organismo. Além de quando você tem bebida alcoólica, sempre tem o salgadinho. Salgadinho. O queijinho, a batata frita, que enche de sal. Né? Um dos cuidados que a gente tem que evitar, uma das coisas que a gente tem que evitar, que infelizmente no nosso país é fácil, você chegar no farmácia e comprar um diurético. Diurético é uma das piores coisas, pode agredir o seu automedicação a gente não recomenda em hipótese Exatamente. nenhuma, né? Então, uma alimentação regular, hidratação, se você gostar de usar um chazinho, pode usar. Todas essas coisas naturais, uma drenagem linfática, caminhada no final do dia, que é importante porque você está fazendo esse retorno venoso. Tudo natural, favorece. Sendo evitar usar diurético e outros remédios milagrosos que existem. Não, medicamento somente com prescrição, doutor, sem chance, né? Não, mas é fácil, você chega na farmácia e compra. Mas não é recomendado, vamos cair o alerta. Com relação à questão de salto, também é uma coisa que muita gente fica na dúvida, né? Eu posso usar um salto alto ou não? A rasteirinha é a melhor opção? Não, primeiro que a rasteirinha não é a melhor opção. Você tem, no mínimo, você tem que ter um salto de 2, 3 centímetros. 2, 3 centímetros. Existem alguns trabalhos hoje mostrando que o fato de você usar um salto alto não interfere muito. Interfere um pouco porque quando você está com salto, sua panturrilha está sempre contraída. Você não anda... Facilitando aquele retorno, você anda né? Assim, né? Igual cavalo. Você anda sempre assim, você não faz esse jogo. Então sempre retém um pouco de liga. Uma coisa interessante é que as pessoas às vezes chegam e falam assim, eu usava o salto alto, porque eu tive dor na perna, agora que eu estou usando a rasteirinha eu tenho dor. Por quê? Porque mudou o sapato. Você mudou o sapato, você mudou o grupo a postura, de músculo que você usa. Então o músculo não está acostumado, é igual você vai sair de férias e vai andar na praia. Você começa andando na areia, vai ter dor na perna, porque você não está acostumado a usar alguns músculos. As pessoas às vezes têm que saber o seguinte, tudo tem limites. Né? Se usar um salto alto, se usar a rasteirinha, você pode ter dor. Agora, o salto de uns 2, 3 centímetros é ideal. Favorece, né? Essa inclinação favorece. Doutor, mudando um pouquinho, com relação ao verão, sinônimo de férias. Muita gente de férias, muita gente aproveitando para viajar. Existe a tal síndrome do viajante? O que seria isso? A gente chama de síndrome da classe econômica, né? Porque se você tiver dinheiro para pagar executivo, então... Que vai lá deitar. Você tem perna esticada, mesmo assim você tem chance. Então o que acontece é exatamente aquilo que a gente estava conversando. Você fica ali com a perna para baixo, parada. Algumas pessoas tomam remédio para dormir, que é um outro erro. Porque se você toma remédio para dormir, você não levanta, né? Nem um momento. E quando você bebe líquido, você tem que tomar então pelo menos para isso você tem que dar uma andadinha. A síndrome do viajante é uma das coisas. Existem duas coisas diferentes. Existe só o edema, são pessoas que tiram o sapato quando começam a viajar e quando vão botar de novo não cabe mais. Não cabe. Você depois de 3, 4 horas de viagem, né? Você está com a perna sempre ali, na mesma posição. O joelho dobrado, a virilha dobrada e você não está fazendo movimento nenhum. Então, só de você fazer esse movimento aqui com os pés, né, e você poder caminhar um pouquinho e se hidratar bastante, a chance de você ter uma trombose ou um edema é muito menor. As pessoas às vezes falam de meia. Meia tem que ser uma coisa muito bem indicada. O erro das pessoas é achar que a meia tem que ser puxada. Então a pessoa puxa a meia até em cima do joelho. Aí começa a viajar, a meia enrola e faz um garrote aqui. Então a meia não é você chegar na loja, eu quero uma meia. Lembrando que é a meia de compressão, né? Meia medicinal. Medicinal. Né? Não é você chegar na loja, comprar uma meia qualquer e sair usando. E um outro risco que você tem também na síndrome do viajante é a trombose venosa, que é uma das causas de morte súbita, que é a embolia pulmonar. É muito comum a gente atender pacientes que viagem longa e está todo mundo na perna. Você pode fazer um ultrassom que vai encontrar uma trombose na veia muscular, mesmo que seja uma coisa pequena, tem. Por quê? Eu sempre uso a analogia da água suja. Você bota um copo com água suja, deixa ele paradinho, vai fazer aquela borrinha embaixo, né? Porque vai decantar. Sangue é água suja. É líquido com um monte de célula dentro. Se você deixa parado, vai fazer aquela borrinha, aquilo ali é o começo de uma trombose. Certo. Aí você, às vezes, não sente nada, começa a andar, solta aquele quadro, embolia pulmonar.
Nossa, então, quem vai aí aproveitar essa época de férias para viajar, viagem longa, eu diria acima de 3 horas de duração, já tomar esses cuidados aí, a movimentação dos pés, isso pelo menos, e movimentação levantar dos pés, e circular. hidratação. Se você realmente tiver indicação de uma meia, procurar usar uma meia direito, ver se você está usando a meia direito, a meia na sua compressão ideal, no tamanho ideal, e se você está colocando ela direito, isso é muito importante, né? E se você tem casos de trombose na família, se você já teve trombose, procurar um médico. Existem medicações que não é para todo mundo, né? São casos especiais que a gente pode usar para diminuir o risco de ter uma trombose. Muito bom. Nossa, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trouxe informações importantes para essa época do ano aí. Vamos nos proteger, porque a gente não pode se dar o luxo de não curtir aí o verão e as férias de forma saudável. Né? Férias é para curtir mesmo. Isso, muito obrigada. Obrigado a você.